Olá! Na videoaula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho do marketing, agora mais voltado para o terceiro setor. Na videoaula passada, nós conversamos sobre a troca, a filosofia de marketing, o processo de marketing, então os elementos que envolvem a atividade de marketing dentro das organizações. Agora vamos ver esses elementos dentro das organizações do terceiro setor? Então eu proponho que você venha comigo observar como que funciona a troca dentro da organização do terceiro setor e a filosofia dentro da organização do terceiro setor. Vamos lá? Então, primeiramente, para a gente falar da troca, o que acontece? Dentro de uma troca, há um alto interesse entre duas partes, entre o comprador e entre o vendedor. Ocorre que as partes, elas têm que achar que elas estão ganhando mais do que dando. E para isso, eu preciso entender o meu consumidor, entender o meu cliente, entender com quem que eu estou trabalhando, né? Esse entendimento vai gerar o quê? A satisfação desse cliente. Eu vou satisfazer porque eu sei o que ele quer e eu entrego o que ele quer. Então ele percebe mais benefício do que ele está dando. Então ele acaba ficando satisfeito. Para que eu consiga atingir isso, eu preciso trabalhar de forma adequada o mix, a gestão do composto de marketing, que são os 4 P's como a gente viu no processo, que é o produto, preço, a praça e promoção. Então eu tenho que gerenciar esses 4 P's para que eu consiga entregar valor para o meu consumidor, meu cliente, no caso da instituição do terceiro setor. Ocorre que algumas especificidades caracterizam, né, as instituições as organizações do terceiro setor. Vamos ver então quais são os papéis do gerente de marketing dentro dessa troca e vamos ver qual a filosofia a seguir, já que ela tem algumas especificidades. O gerente de marketing tem 3 tarefas principais: obter recursos, geralmente isso ocorre por meio da publicidade e da venda pessoal. A publicidade geralmente é feita quando a ideia é obter recursos de muitas pessoas, pouco recurso, mas de muitas pessoas. E a venda pessoal é mais utilizada quando a ideia é obter muito recurso de poucas pessoas. Então eu trabalho de uma forma ou de outra. Uma outra tarefa do gerente é alocar esses recursos, ou seja, eu tenho os recursos, sejam eles financeiros, de pessoas, recursos humanos, eu preciso alocar esse recurso de forma adequada para que eu consiga atingir os objetivos. E uma outra tarefa é persuadir, ou seja, eu preciso convencer as pessoas a fazer algo que a organização deseja, né? Então, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter definido os meus objetivos, eu preciso segmentar os possíveis doadores e definir o apelo estratégico que eu vou utilizar para atrair esses doadores, né? Mas qual a filosofia a seguir, né? Já que essa é a troca, ela tem um alto interesse e o gerente precisa trabalhar dessa forma para que ele consiga obter recursos, alocar os recursos e persuadir, qual seria a filosofia ideal a seguir, já que a gente viu que tem 4 filosofias que a gente pode trabalhar dentro da concepção de marketing. Ocorre que no terceiro setor, o produto ele significa diversas coisas para diferentes públicos, porque no terceiro setor, vejam bem, eu tenho o cliente, né, que é aquele que vai receber o auxílio do projeto, né, que é aquela pessoa que o projeto está beneficiando, está auxiliando. Eu tenho o doador, que seria o fornecedor, que estaria financiando a empresa. Para o doador, o produto é o resultado do trabalho da instituição. Para o cliente, é o auxílio do projeto em si, o benefício que ele recebe a partir daquele projeto. Mas eu tenho também, por exemplo, os funcionários, né, que trabalham em prol de um salário, talvez até menor do que eu pago pelo mercado, mas ele tem a satisfação de poder ajudar as pessoas. Ele também tem o sentimento de altruísmo, então é um outro produto. Para o voluntário, eu também tenho essa questão da satisfação, do orgulho, do prazer em estar contribuindo, ajudando. Ou seja, vejam que eu tenho diversos públicos e diversos produtos diferentes. Então, para o terceiro setor, isso acaba dificultando tanto quanto o trabalho
de marketing. Mas para que eu trabalhe de forma adequada a atender todos esses públicos e todas as suas necessidades e desejos, eu preciso pensar na filosofia, na cultura que vai orientar e guiar os comportamentos de todos os funcionários, de todas as pessoas que trabalham em prol dessa instituição. E o principal problema que existem nas organizações, nas instituições do terceiro setor, é que elas tendem a ser voltadas para si mesmas. Ou seja, elas acham que elas sabem o que é o melhor para o seu cliente, né? Elas dizem assim: nós sabemos o que é melhor para você, deixa que a gente sabe como fazer. Então, ocorre que, segundo Davi Ford, né, um pesquisador da área de marketing no terceiro setor, ele diz assim: como elas pensam muito voltadas para si mesmas, elas existem para proporcionar o produto específico que elas acreditam que deve ser propiciado. Quando o seu produto não é mais adequado, não é mais demandado, elas teoricamente deixam de existir. Ou seja, elas se voltam para si mesmas e oferecem um produto para o mercado, um único produto para o mercado, achando que aquilo é o melhor, mas aquilo não é o melhor. O que é melhor é o que o cliente quer, é o que o doador quer, é o que o funcionário quer. Então, é preciso que as organizações, as instituições do terceiro setor repensem em alguns pontos. Veja, é preciso observar se a oferta é inerentemente, se ela é desejável. E eu não posso pensar que a minha oferta realmente ela é desejada pelo público que eu atendo, por todos esses diversos públicos. Eu tenho que repensar se realmente o produto e o serviço que eu coloco no mercado, ele é suficiente para atender as necessidades desses públicos, né? Se eles não estão reagindo aos meus apelos, talvez não seja suficiente. É preciso... será que eu estou enfatizando demais? Eu tenho que repensar sobre a ênfase que eu dou nas atividades de propaganda e relações públicas, porque às vezes enfatizar demais quer dizer que eu tenho insegurança quanto ao meu serviço e meu produto e talvez complique um pouco a oferta que eu estou colocando no mercado. Eu preciso eu preciso pensar um pouquinho na pesquisa de mercado não como um fator secundário e deixar de vê-la como tal, né? Então a pesquisa de mercado é de suma importância para as instituições do terceiro setor, porque são elas que vão trazer as informações sobre as necessidades e desejos dos clientes, de todos os envolvidos, dos doadores, de todos os públicos interessados, e é ela que vai me trazer informações sobre o mercado em si, como um todo. As instituições do terceiro setor também precisam repensar sobre as suas estratégias de marketing, porque geralmente elas trabalham com uma única estratégia de marketing, ou seja, elas acham que essa estratégia vai atender todos os segmentos que ela tem, ou todos os públicos que ela trabalha. Ela precisa primeiro segmentar o público dela e trabalhar uma estratégia de marketing específica para cada tipo de público, para cada interesse. Uma outra questão é não deixar de ignorar a concorrência genérica que existe dentro do mercado, porque as instituições do terceiro setor, elas concorrem com recursos que os seus doadores talvez estejam disponibilizando, despendendo para outros tipos de instituições, nem sempre até instituições do terceiro setor. Às vezes eles estão demandando esse dinheiro com outros produtos e serviços e esse dinheiro poderia ser destinado às instituições do terceiro setor. E, por fim, elas precisam repensar na seleção de funcionários, de profissionais e de voluntários que trabalham para elas. Porque, geralmente, elas selecionam pessoas que são experts em venda dos produtos. E, na verdade, talvez ela precise um pouco mais de pessoas que saibam coletar informações dentro do mercado e transformar em conhecimento. Então, é preciso repensar nessas questões para que eu possa, talvez, entender qual é a filosofia mais adequada para a minha instituição. Porém, para que eu possa mudar a organização, para que eu possa modificar a filosofia, eu preciso primeiro reconhecer que tipo de orientação que eu trabalho, se é realmente a orientação para produto, como alguns autores comentam que a maioria delas são focadas em produtos, né? Eu preciso iniciar programas de pesquisas sobre os clientes, sobre o mercado, conhecer, entender o meu mercado,
E aí, para eu conseguir mudar a minha orientação efetivamente, de fato, eu preciso criar e desenvolver uma cultura organizacional focada principalmente numa orientação para mercado, que preza o cliente, que preza os concorrentes e que preza a coordenação interfuncional das informações e das atitudes dos funcionários nas suas ações. E eu preciso converter os beneficiários e doadores em elemento central da operação, porque eles são os dois elementos mais importantes. A instituição do terceiro setor é um intermediário entre os doadores e os beneficiários. Assim, eu consigo criar uma filosofia que seja adequada às instituições do terceiro setor. E aí, quando a gente fala de instituições que trabalham com demandas sociais, criou-se ainda uma quinta orientação, que a gente não tinha comentado ainda. Mas por quê? Porque ela é focada especialmente no terceiro setor, que é a concepção do marketing societal, a orientação societal de marketing, que além de tudo isso que eu comentei, ela ainda envolve o bem-estar da sociedade como um todo. Ou seja, eu preciso prezar não só pelos meus clientes, pelos meus concorrentes e pelos meus funcionários, mas sim a sociedade como um todo, porque a instituição do terceiro setor, ela não vai beneficiar apenas aqueles que são os principais clientes do projeto. Ela vai beneficiar toda a sociedade que gira em volta daquela instituição. Na próxima videoaula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Por hoje é só e eu aguardo você.